Capítulo 1. Memórias de um soberano da pílula. Quem sou eu? Eu sou Long Shen. Eu olho para os próprios céus, o arrogante soberano da pílula inigualável dos 9 céus, Long Shen. Eu sou alguém que é enganado e intimidado por todos, um aleijado covarde, inútil e incapaz de cultivar, Long Shen. Sua mente era um turbilhão de confusão e, ao mesmo tempo, uma dor severa vinha de todo o seu corpo. Long Shen foi incapaz de parar os pensamentos caóticos de sua mente e emitiu um gemido de dor. Shen'er, você finalmente acordou. Graças a Deus, sua mãe estava preocupada demais com você. Se você quer se gabar de quão forte você é, tudo bem, mas por que você teve que duelar com essas pessoas? Uma voz gentil soou ao lado do ouvido de Long Shen. Aquela voz estava cheia de felicidade e conforto, mas no final, também ficou engasgada de emoção. Long Shen abriu os olhos lentamente. Sua visão embaçada gradualmente ficou mais clara, e o rosto de uma mulher apareceu diante dele. A mulher parecia estar na casa dos 30 e era extremamente bonita. No entanto, no canto de seus olhos havia algumas rugas profundas que não combinavam com sua tenra idade. Atualmente, esta mulher estava chorando olhando para Long Shen com olhos cheios de amor, fazendo o coração de Long Shen sentir uma explosão de calor. Filho, você assustou sua mãe até a morte. Enquanto a mulher falava, seus olhos ficaram ainda mais vermelhos e suas lágrimas escorriam. Mamãe. Long Shen olhou para aquele rosto familiar, mas estranho. Ele duvidosamente disse esta palavra, seu rosto cheio de confusão. Criança, não assuste sua mãe. Você não me reconhece? O rosto da mulher imediatamente ficou em pânico. Nesse momento, um homem idoso apareceu ao lado da mulher. Ele examinou Long Shen e disse, Senhora. Long Shen sofreu uma pancada na nuca, então é possível que ele precise descansar um pouco para recuperar suas memórias. Não fique muito preocupado, agora mesmo dei um remédio ao jovem mestre. A energia medicinal ainda não se dissolveu completamente, então deixe o jovem mestre descansar um pouco mais. A senhora. Long olhou preocupada para Long Shen. Relutantemente, ela acenou com a cabeça e seguiu o homem idoso para fora da sala. Long Shen ouviu o homem idoso aconselhando a mulher suavemente à distância, Senhora. Long, o fato de o jovem mestre Long ter conseguido voltar com vida já é uma sorte infinita. Não force demais. A senhora. Long trêmula respondeu, o significado do mestre alquimista é que meu filho irá. O ancião, que havia sido chamado de alquimista, suspirou, o cérebro posterior do jovem mestre recebeu um choque agudo. Para falar a verdade, poder acordar já é uma sorte, no entanto, as repercussões certamente ainda serão muito graves. Perder a memória é bem possível nesta situação. As duas pessoas foram se afastando cada vez mais e Long Shen não conseguia mais ouvi-las claramente. Mas o que mal era audível para ele era o som dos soluços da senhora. Long Shen olhou fixamente para o teto acima enquanto sentia as fortes dores por todo o corpo, especialmente na parte de trás da cabeça, que estava explodindo de dor inchada e dolorida. Apenas o que aconteceu? Eu sou Long Shen, então a senhora. Long é minha mãe de carne e osso.
Como eu poderia ter uma sensação tão desconhecida? E todas essas memórias confusas, de onde elas vieram? Tenho lembranças de que sou uma pessoa arrogante, extremamente poderosa, mas ao mesmo tempo, lembro que sou um lixo amargo, muitas vezes intimidado e extorquido. Comprimido soberano Shenlong. Lixo Long Shen. Qual é o verdadeiro eu? Eu sou a reencarnação do soberano da pílula. Ou eu sou uma fusão da alma do soberano da pílula com um fracote de lixo? A mente de Long Shen estava cheia de perguntas sem fim. Tanto faz, não importa. Eu sou Long Shen. Se eu sou o soberano da pílula Long Shen ou o velho e aleijado Long Shen não significa nada agora. O mais importante é que ainda estou vivo. Tenho dois conjuntos de memórias que se misturarão. Como eu tentaria consertar esse tipo de problema insano? Em vez disso, o que preciso fazer agora é me recuperar o mais rápido possível. Sentindo a condição atual de seu corpo, ele rapidamente localizou muitas fraturas. Ele tinha 3 costelas quebradas, um braço quebrado em 2 lugares, e o mais grave de tudo, seu rombencéfalo estava ferido a ponto de uma grande parte de seu couro cabeludo ceder. Ele definitivamente tinha sido vítima de um ataque extremamente cruel. Embora eu não tenha como condensar energia, minha força espiritual parece ser extremamente poderosa. Na verdade, posso sentir tudo a 30 metros do meu corpo. Long Shen ficou agradavelmente surpreso. De acordo com suas memórias distorcidas, a força espiritual era inestimável, especialmente para os cultivadores de pílulas. Lucro, lucro. Se ele era a reencarnação de um soberano da pílula ou sua alma era apenas uma mistura contendo as memórias do soberano da pílula, o presente dele definitivamente lucrou muito. O soberano da pílula já havia vivido uma vida inteira, e agora isso lhe permitia possuir uma alma excepcionalmente forte. Que tipo de grandiosidade foi essa? No entanto, quando ele examinou cuidadosamente seu corpo, sua expressão mudou. Minha raiz espiritual foi tirada. O Spirit Bone do meu abdômen também está faltando um pedaço que parece ter sido escavado. E meu coração tem um buraco. Quem seria tão implacável e levaria minha raiz espiritual, osso espiritual e sangue espiritual? Não é à toa que eu não posso cultivar. Long Shen ficou completamente furioso. Sua força espiritual atual era muito, muito mais forte do que seu antigo eu. Agora era forte o suficiente para ele descobrir imediatamente o mistério de por que ele era um aleijado que não podia cultivar. A raiz espiritual estava localizada no Dantian, era a base para todos os cultivadores. Sem a raiz do espírito, não havia como sentir a energia espiritual do céu e da terra, muito menos absorvê-la para o cultivo. O sangue do espírito era algo com que as pessoas nasciam, era um traço de sangue que lhe dava talento inato. Enquanto basicamente todas as pessoas nasceram com isso, a maioria dos cultivadores não sabia nada sobre isso. O Spirit Bone foi encontrado na cavidade do abdômen de uma pessoa e ligeiramente saliente. Pessoas comuns não teriam um Spirit Bone. Mesmo entre os cultivadores, talvez apenas 1 em 10.000 teria um, o que os marcava como um gênio. No entanto, o Spirit Bone de Long Shen obviamente estava faltando um pedaço e tinha marcas claras de ter sido desenterrado por alguém. Seu rosto tornou-se extremamente feio. Se suas memórias não estavam todas misturadas,
Então como ele poderia não se lembrar de quem havia feito isso com seu corpo? Embora essas três coisas fossem preciosas para ele, elas não teriam nenhuma utilidade uma vez que deixassem seu corpo. Se eles queriam prejudicá-lo, por que eles tinham que usar um método tão duro? Usar esse tipo de método estava praticamente fazendo com que ele vivesse uma vida pior que a morte. No entanto, a raiva só trouxe mais raiva, e como ele já estava sentindo falta deles, ficar com raiva não tinha nenhuma utilidade. É melhor não me deixar descobrir quem fez isso. Long Shen não pôde deixar de ranger os dentes de raiva. Este foi um golpe extremamente grande para ele. Com ele possuindo um Spirit Boon, mesmo se ele fosse um idiota, ele ainda seria um gênio absoluto. Mas agora algum bastardo desprezível fez com que ele se tornasse uma pessoa inútil e incapaz de cultivar, fazendo com que ele fosse humilhado e recebesse olhares condescendentes de praticamente todos. Justo quando Long Shen estava prestes a explodir furiosamente, a porta da sala foi gentilmente aberta, e uma linda donzela de 13 anos entrou. Esta era a empregada de Long Shen que se chamava Bauer. Jovem mestre, é hora de tomar um remédio. Medicamento? Que remédio é esse? O nariz de Long Shen fungou levemente quando ele perguntou. Isso é algo pelo qual a senhora Long pagou um preço enorme. É uma pílula de osso de tigre que pode curar rapidamente os ferimentos do jovem mestre Bauer respondeu. Ela abriu o estojo pequeno e elaborado em sua mão, revelando a pílula medicinal dentro. Dizem que esta pílula medicinal veio do grande mestre Yun Ti. A força medicinal é muito forte. Olhando para a coisa, o rosto de Long Shen ficou um pouco estranho. Mesmo esse tipo de brinquedo poderia ser chamado de pílula. Sua forma era extremamente irregular e parecia mais uma almôndega. Mesmo não falando sobre a forma, sua cor era completamente preta e não havia sequer um traço de brilho. Se não estivesse emitindo um aroma medicinal muito fraco, Long Shen poderia até suspeitar que era uma bola de esterco de ovelha. Depois de olhar para a coisa em sua mão por um longo tempo, Long Shen finalmente suspirou. Alguém que acabou perdendo mais de 80% da essência da pílula medicinal ainda pode ser chamado de grande mestre. Long Shen se perguntou perplexo como alguém poderia ter criado algo tão macio e mole. As pílulas podem ser divididas em 5 graus: grau baixo, grau médio, grau alto, grau superior e grau inigualável. Quanto à pílula na mão, não podia nem contar como uma das 5 notas. Long Shen de repente percebeu que isso era apenas um bem defeituoso. Era uma pílula de lixo. Normalmente, os alquimistas definitivamente não venderiam esse tipo de pílulas medicinais, pois não podiam perder seus clientes. Muitas vezes, eles seriam transformados em líquidos medicinais ou simplesmente jogados fora. Jovem mestre, não sonhe acordado. Para obter esta pílula preciosa, a senhora Long já vendeu suas próprias joias preciosas. Você deve se apressar e pegá-lo, pediu Bauer. Long Shen não pôde deixar de sentir alguma dor em seu coração. Sua impressão de sua mãe era que ela o amava muito a ponto de ser como se ele estivesse se afogando em amor. Chegou ao ponto em que sua mãe basicamente nunca recusaria nenhum de seus pedidos. Sua mãe tinha feito tudo e qualquer coisa por ele. Ela o havia dado à luz quando ainda era jovem.
Ela havia sido dotada de grande beleza enquanto crescia, mas agora mal tinha 30 e poucos anos e já tinha rugas nos cantos dos olhos. Vendo aquelas rugas profundas, Long Shen sabia que ela já havia sacrificado demais por ele. Olhando para a pílula medicinal em sua mão, ele observou que, embora fosse um bem defeituoso, pelo menos os ingredientes medicinais dentro dela não eram ruins. As impurezas ocupavam mais de 80%, mas não teria problemas para curar seus ferimentos. Tomando a pílula medicinal, Long Shen ordenou a Bauer que não vazasse nenhuma notícia dele, exceto para sua mãe, é claro. Embora Bauer realmente não entendisse o porquê, ela ainda confiava em Long Shen e assentiu obedientemente. Depois de tomar o remédio, embora Long Shen não tivesse como usar o cultivo para absorver a força medicinal, ele conseguiu guiar a energia medicinal para suas feridas usando sua formidável força espiritual, permitindo que ele se recuperasse extremamente rapidamente. No segundo dia, Long Shen abriu os olhos lentamente. Ele tinha um sorriso estampado em sua boca enquanto exercitava seus músculos. Excelente! Embora esse remédio fosse muito ruim, os próprios ingredientes medicinais eram de alta qualidade. Além do meu rombencéfalo, a maioria dos meus ferimentos já cicatrizarão, e a quantidade de energia que resta é mais do que suficiente para me curar completamente. Ele caminhou lentamente em direção ao espelho. Olhando para seu reflexo, ele viu um jovem bonito e nada fora do comum, com sobrancelhas como espadas e olhos brilhantes. Long Shen respirou fundo. A partir de hoje, eu, Long Shen, não serei mais o Long Shen anterior. Vou subir acima dos outros. Embora seu corpo ainda estivesse um pouco fraco, andar não era mais um problema. Long Shen saiu da sala e viu que o sol já havia nascido no leste. Depois de refletir profundamente por uma hora, ele chamou Bauer e deu a ela uma lista de ingredientes medicinais para encontrar. No entanto, a expressão de Bauer ficou um pouco envergonhada. Long Shen se perguntou o que era antes de lembrar rapidamente que a atual família Long era extremamente pressionada por dinheiro, e Bauer não tinha nenhum método para obter um empréstimo. Caso contrário, sua mãe não teria que vender suas próprias joias, uma parte de seu dote excepcionalmente precioso. A atual família Long já havia caído em apuros extremamente terríveis. Tateando em seu bolso, ele encontrou pouco mais de 80 moedas de prata. Embora não fosse muito, era o suficiente para comprar os ingredientes medicinais de sua lista. Bauer trabalhou diligentemente e, nem 2 horas depois, conseguiu comprar os ingredientes medicinais. Long Shen imediatamente começou a medi-los e dividi-los em diferentes porções antes de cozinhá-los em uma tigela grande. 6 horas depois, um líquido medicinal muito espesso estava liberando um aroma medicinal. Quando Long Shen olhou para a tigela de líquido medicinal barato, um sorriso apareceu em seu rosto. Eu, Long Shen, vou superar os outros, começando com esta tigela de líquido medicinal.